Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, pois a Tua presença é mais que real neste lugar, Pai. Obrigado pelo Teu amor, a Tua misericórdia. Oh, Deus. Oh, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Nesse momento, Pai, eu peço a Ti para que toda cegueira espiritual venha cair por terra em nome de Jesus. Que o Senhor possa destapar os ouvidos daquelas pessoas com quem Satanás tem impedido de ouvir a Tua palavra, de se abrir para Ti, Pai. Oh, Deus, venha verdadeiramente fazer algo novo, algo sobrenatural na vida daquelas pessoas que estão abertas, pois nós sabemos que o Senhor não invade os corações, o Senhor não faz na força, o Senhor é educado, o Senhor só transforma as vidas de quem quer, de quem permite ser transformada. Então, em nome de Jesus, Pai, venha verdadeiramente, meu Pai, toda seta de Satanás venha cair por terra agora na autoridade do nome de Jesus que nos foi concedida. Em nome de Jesus, Pai. Satanás não tem direito de segurar essas vidas. Satanás não tem direito de impedir que elas venham ouvir a Tua palavra, pois o Senhor derramou o Teu sangue na cruz do Calvário por nossas vidas. O Senhor levou sobre si o nosso pecado. O Senhor já pagou o preço, Pai. Eu peço a Ti, aquelas pessoas que ainda estão acorrentadas em Satanás, que o Teu Espírito possa vir ministrar no coração dessas vidas, que nessa noite possa ser liberta, que possa haver salvação nessa noite, Pai. Oh, em nome de Jesus eu te peço, Pai, e já te agradeço. Eu já te agradeço pelos milagres que o Senhor tem feito e que há de fazer nessa noite. Eu te agradeço, Pai, pois eu tenho certeza que tem pessoas de coração aberto que vai deixar o Senhor agir e transformar e sarar a ferida, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Te agradeço. Amém. De verdade, depois de um louvor desse, nem sei o que eu vou dizer. Nossa, meu coração tá queimando aqui, vocês não têm noção. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma palavra que o tema seria decisões com atitude. O meu coração, todas as vezes que eu vou orar pela igreja, quando eu digo igreja, eu não digo IBN somente, porque eu não oro só pelos membros da IBN, eu oro como igreja como um todo. E nesse período de quarentena, Deus trouxe muito forte no meu coração algumas decisões que algumas pessoas têm tomado, algumas atitudes que as pessoas têm tomado, e principalmente aonde está o alicerce das pessoas. Nesse período de quarentena, Deus trouxe muito forte para mim estar orando referente a isso. Eu sei que muitas pessoas às vezes não estão satisfeitas aonde estão hoje, seja profissionalmente, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Eu sei que tem muitas pessoas que não estão satisfeitas aonde estão hoje, que queriam estar além, que queria estar mais firme em Cristo, estar melhor financeiramente, estar num relacionamento, ou então melhorar o relacionamento.
Enfim, muitas pessoas querem mudar. Muitas pessoas querem melhorar de vida. O primeiro passo para poder começar com isso é você reconhecer. Você fala, eu estou aqui. Eu não estou satisfeito aqui onde eu estou. Eu quero chegar ali. Você reconheceu que você estava lá, que aqui é onde você quer chegar. Mas tem um percurso daqui para lá. Você não basta reconhecer. Você tem que ter atitude para poder mudar. Você tem que tomar decisões para poder chegar aonde você quer chegar. E nessa noite, uma coisa que o Espírito Santo tem incomodado muito forte no meu coração, é sobre algumas perguntas que eu quero fazer para vocês, que eu vou tentar compartilhar com vocês nesse sentido. A primeira pergunta é: quem é você? Já se fez essa pergunta? Quem sou eu? Ah, meu nome é Felipe Lima da Costa. Tenho 32 anos, sou casado com a Samara. Vou ser pai em fevereiro e no momento estou disponível ao mercado de trabalho, estou desempregado. Tá. Isso é você mesmo? Você tem certeza que essa é a pessoa que é você de verdade? O que Deus tem para você? Ah, Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor. Como tive um professor na minha época de seminário, falava que Deus tem um melhor. Deus tem um melhor para você. Não, Deus tem o melhor para mim, porque, né? Afinal de contas, Deus quer que eu seja muito rico para abençoar muitos missionários. Deus quer que eu tenha muito dinheiro, vou abrir empresas para abençoar a vida da igreja, abençoar a vida dos missionários. Ou então não, Deus quer que eu viva essa vidinha que eu estou vivendo. Não, Deus quer que eu seja pastor, Deus quer que eu seja missionário. Deus quer que eu seja, sei lá, cantor, talvez, famoso, não sei. O que a palavra de Deus diz sobre você e sobre a sua vida? Uma coisa que nessa quarentena eu tenho percebido, não aqui na IBN, de jeito nenhum, na IBN não existe isso, é só nas outras igrejas que eu tenho contato, o pessoal lá da Rússia, o pessoal da Itália, assim, algumas outras pessoas, né, que eu tenho conversado com alguns missionários de outros países que estão aqui. Aqui no Brasil, na IBN, não existe isso. Mas lá fora, existe muitos jovens que estão quebrados. Muitos jovens que têm feito seu alicerce em outro lugar a não ser em Deus. Existem jovens que reconhecem que estão feridos, reconhecem que precisam de ajuda, têm traumas, têm medos, mas têm medo de enfrentar esses medos, têm medo de abrir para uma pessoa, para um pastor, para pedir ajuda, para poder enfrentar isso. De verdade, eu não conheço a vida pessoal de muita gente, poucas pessoas que eu tenho contato assim mais íntimo, mas Deus tem me incomodado muito de falar que existem pessoas com medo e traumas que têm afetado a vida dela em todas as áreas da vida, e quando ela começa a perceber isso, ela foge, ela corre e não quer falar. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei se a pessoa está aqui, não sei se está ouvindo, não sei se vai ouvir, mas eu estou muito incomodado com isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais você correr, pior vai ser. Quanto mais cedo você parar, olhar no olho do problema e falar, cara, você está me atrapalhando. Você está me atrapalhando nisso. Eu não aceito mais você na minha vida. Eu vou procurar uma ajuda, eu vou procurar o pastor, eu vou procurar
meu líder de GA, meu líder de célula, e vou abrir e vou pedir ajuda porque eu não aceito mais isso na minha vida. A melhor maneira de você mudar de vida, de você crescer, é você reconhecer e enfrentar o seu medo. A parte mais dolorosa que existe na nossa vida é reconhecer que a gente está errado e enfrentar o nosso medo. Quando nós nascemos, gente, não tem nada a ver isso com a palavra, é bem direto mesmo, não sei para quem. Quando nós nascemos, a única certeza que nós deveríamos ter na vida, a partir que a gente nasce, são dois. Um é que a gente vai morrer um dia, e a gente nunca se prepara para a morte de ninguém. E outro é que a gente vai errar. E tem pessoa com tanto trauma, tanto medo de errar, que está deixando de fazer coisas com medo de errar. A pessoa nem começou, nem tentou, já está desistindo. Cara, enfrenta isso. Enfrenta isso que você vai ver que muita coisa vai mudar na sua vida. Muita coisa vai mudar na sua vida. Enfrenta. Pede ajuda, não vai ser fácil, pede ajuda. Pede socorro. Mas não deixa isso mais afetar a sua vida, porque isso pode ceifar a sua vida. Ai, gente, desculpa, é porque eu não aguento, tá muito forte dentro de mim muitas coisas. Vamos voltar. Como eu posso mudar? Como eu posso melhorar de vida? Algumas pessoas vão me chamar de coach nessa noite, mas enfim, algumas pessoas vão falar, cadê a teologia? Cadê o original? Cara, eu vou falar aquilo que Deus tem ministrado no meu coração, que está queimando. Eu vou usar a Bíblia assim para poder ter base, porque a Bíblia é a base de tudo, pelo menos na minha vida, se não é na sua, eu só lamento, mas te aconselho a ser. Eu vou usar exemplos bíblicos sim. Eu vou tentar correr aqui porque, enfim. Cara, tudo na nossa vida a gente vai ter que tomar uma decisão. Tudo na nossa vida nós vamos ter que abrir mão de algo, seja para melhor ou seja para pior. Algumas vezes a gente não vai saber se vai ser para bom ou se vai ser para ruim. A gente vai ter que tomar decisão e descobrir depois. Mas como eu falei, nós temos duas certezas na vida a partir do momento que a gente nasce. Uma é que a gente vai morrer um dia e a outra é que a gente vai errar. E a gente não sabe lidar com o nosso erro. A gente não sabe lidar de quando a gente erra, porque desde pequeno, quando a gente faz alguma coisa de errado, os nossos pais brigam com a gente, eles falam, se você principalmente desobedecer o pai, não faz isso, você faz... o pai vai falar o quê? Eu te falei pra você não fazer isso, não sei o quê, tá de castigo. Tem que pôr de castigo mesmo, tem que bater, tá, paz? Não tô falando pra não bater, não. Eu apanhei muito na minha infância, muito mesmo, até de mangueira. Um dia eu explico. Quem conhece sabe, mas eu já apanhei até de mangueira. Graças a Deus por isso. Mas isso geralmente gera um trauma, um medo na nossa vida. Aí a gente fica com medo de decidir, às vezes até que roupa a gente vai escolher. A gente fica com medo de escolher nossa faculdade, a gente fica com medo de começar alguma coisa e não terminar. Ah, não, porque será que eu vou dar conta dessa faculdade? Poxa, mas é tão puxada. Fica admirada que temos pessoa que fez engenharia da computação aqui. Cara, eu acho o máximo. Eu gosto de matemática, mas não nesse nível. Não nesse nível. E eu acho o máximo quem faz engenharia, porque é um curso, cara, engenharia, medicina e direito. Para o cara fazer, o cara tem que ser muito macho. O cara tem que ter coragem, porque é tenso. O cara tá de parabéns aí, viu, Elvis? Tá de parabéns. Elverson, calma. É porque tem Elvis, Elverson, Everson e Everton aqui. Eu tô meio perdido. Eu me confundo nos nomes. Mas a gente fica com medo. Ah, mas será que eu vou para a igreja? Porque tem um Covid. Eu sei que... Eu não estou falando que a gente deve ser imprudente, eu não estou falando que a gente deve deixar de fazer coisas. Eu sei que eu mesmo não tenho vindo muito nos cultos, porque a minha esposa está grávida, está entrando no quarto mês agora. Espero que eu esteja falando certo, senão eu vou apanhar quando chegar em casa. Quem conhece ela sabe. Te amo, amor. Ela está no quarto mês, então foi uma decisão que eu sentei com o pastor Everton, sentei com o pastor Davi. Nós conversamos
E nós falamos, pastor, nesse período, principalmente esses 4 primeiros meses, a gente vai se isolar totalmente, a gente não vai em lugar nenhum. Ela nem sai de casa, assim, é raro ela sair, é só quando precisa mesmo. Mas os meus pastores, eles estão cientes, eles sabem de tudo. Vocês podem não estar vendo a gente aqui, mas os nossos pastores recebem nossos relatórios, recebem tudo. Até resumo de culto a gente manda para eles. A gente faz questão de ver, assistir o culto, a gente fala, pô, gostei disso, não entendi isso e tal, a gente vai conversando. Mas é uma atitude porque ela está no grupo de risco. E a gente tem que ter cuidado, sabe? Porque não adianta nada eu querer sair evangelizando, ganhar o mundo inteiro e esquecer dos meus de casa e não cuidar dos meus. Não faz sentido isso. Se eu não cuido dos meus, como é que eu vou cuidar dos que estão lá fora? Então começa em casa. Mas eu vejo muita gente usando como desculpa. A gente percebe quando a pessoa usa como desculpa ou não. As pessoas às vezes usam como, não vou no culto por causa do Covid. Mas aí não vai no culto por causa do Covid. Beleza, você está se resguardando e tendo cuidado. Mas, poxa, todos os cultos são transmitidos online. Será que no horário de culto você realmente está no culto? Será que você está cultuando junto com os irmãos, mesmo que seja online? Eu sei que não é a mesma coisa, eu sei que algumas pessoas têm dificuldades. Eu amo, eu até gosto de assistir culto online, eu vejo muita pregação online. Eu não tenho muita dificuldade com isso, mas eu sei que tem pessoas que têm. Mas será que no horário de culto você está realmente se guardando em casa, você está tirando um momento para poder cultuar a Deus como se estivesse aqui? Ou será que você fica em casa lá, liga a televisão e vai, sei lá, vai jogar, vai cozinhar, vai, sei lá, fazer qualquer outra coisa, aí na hora da oferta, na hora da oração final, você fala, está na oração final. Que o Senhor abençoe e vos guarde em nome de Jesus, amém, amém. Ai, o culto foi uma bênção hoje, não sabe nem, pelo amor de Deus, para de ser hipócrita. Para de ser ridículo, cara. Isso é ser muito hipócrita para si mesmo. Imagina para Deus. Como que eu quero ter uma vida transformada em Deus? Como que eu quero ter experiências com Deus, sendo que eu não tenho a capacidade de fazer o básico de orar e ler a Bíblia, de fazer um devocional? Eu vou citar... Tá. Algumas vezes, eu vou tomar muito tempo se eu for ler e explicar todas, que eu vou falar de 3 personagens bíblicos aqui hoje. Algumas vezes a gente tem... Deus manda a gente fazer algo, Deus manda a gente tomar uma decisão, então fazer alguma coisa. E algumas vezes, e as famílias geralmente, algumas famílias ajudam a gente. Geralmente a família está do nosso lado, a família nos apoia, fala, não, vai, não sei o quê. Quando a família é convertida. Às vezes, quando não é, apoia até mais, né? Porque o filho mudou tanto, aprontava tanto que agora foi para Jesus. Não, vai, continua aí, não sai daí não, porque senão, né? Eu conheço gente assim. Eu conheço alguém assim. Enfim. Mas a família está do lado. E é extremamente difícil, às vezes, tomar algumas atitudes principalmente quando Deus manda fazer algo que ninguém nunca fez ou que ninguém nunca passou, você nunca ouviu falar disso. Eu vou citar o exemplo de Noé. Eu acho que todos conhecem a história de Noé, que Deus virou para ele e falou, constrói uma arca porque vai vir um dilúvio, vai chover. Todo mundo passava em volta dele e ria da cara dele. A história de Noé está lá em Gênesis, a partir do versículo 6, você começa a ver a maldade do homem no olhar de Deus para Noé, e o olhar de Deus para Noé. Eu fico imaginando assim, cara, imagina, Deus mandou Noé construir uma arca, uma coisa enorme, gigante, gigante. Todo mundo passava, olhava para ele e falava, você é louco. Não sei, opinião minha, tá? A Bíblia não fala disso, mas eu fico imaginando, assim. Eu sou um pouco criativo, assim, às vezes. Viaja comigo aqui só para ver se vocês pegam a ideia. Imagina Deus mandando você fazer um barco, uma arca que vai dos animais, vai tudo, sendo que nunca choveu. É isso mesmo, né, Elvis? Não estou errado não, né? Ah, que bom. Às vezes eu consulto os meus bastidores aqui, porque às vezes eu me perco aqui, que eu
esqueça um pouco, tá, gente? Liga não. Aí nunca choveu na vida e o cara construindo um barco falando, não, Deus mandou construir para poder salvar e tal, porque vai chover. O povo passava, você é louco, velho, viaja não, essa história de Deus aí, Deus mandou, você tá viajando. Ou Deus tá viajando ou você tá viajando, mas não faz isso não é fez, construiu, mas a família tava lá com ele, a família tava apoiando ele. Em nenhum momento ele parou. E algumas vezes nós nos deparamos com isso em nossas vidas. Às vezes Deus dá uma direção pra gente, aí os amigos começam a falar, não, porque eu acho que não vai dar certo isso não, mas se eu fosse você, sei não, mas não faz isso não. Aí você vai conversar com seus pais, com sua família, aí eles falam, não, vai, isso aí, Deus está dando a direção, vai, continua. Aí você, não, vou seguir porque eu estou sentindo Deus, a família está apoiando, eu vou. Foi assim comigo quando eu fui para Minas Gerais. Foi uma época muito difícil para mim, porque eu praticamente trabalhava e sustentava a casa, era eu e minha mãe. Então eu praticamente com o meu salário eu bancava a casa. Minha mãe tinha uns bicos por fora, só que ela estava muito doente, ela não estava conseguindo trabalhar e não dava. Então era eu praticamente sozinho, cuidando dela, comprando remédio para ela, comprando as coisas de casa. E Deus falou comigo, você vai embora. Eu falei, oi? Como assim? Não, você vai embora. Você vai estudar no seminário tal. Eu falei, não vou largar minha mãe aqui. Não, é Satanás, sai daqui, capeta, sai. Isso não é de Deus pra minha vida, não. Aí, ai meu Deus. Aí eu falei, tá bom, Deus. Eu fiquei 3 meses lutando com Deus. Falei, não, isso não é Deus, é capeta, é Deus, sai. Fiquei 3 meses, cara, eu sou teimoso. Quem me conhece sabe, eu sou teimoso. Eu sou chato quando eu quero, né? E eu falei, Deus, não, eu falei, tá bom, Deus. Se for para mim ir, então, o Senhor vai fazer o povo da empresa me mandar embora com todos os direitos que eu tenho, que eu não vou pedir conta. O que aconteceu? 2 semanas depois, o pessoal da RH me chama, Felipe, tá feio e tal, a gente vai ter que demitir uns funcionários, queria sua ajuda para poder ajudar a demitir, porque era empresa que tinha mais de 300 funcionários, ia demitir uns 200 mais ou menos, quase 200. E como eu sempre ajudava eles me chamaram para poder estar ajudando. Começou. Quando estava quase acabando, o gerente me chama, Felipe, vem cá. Eu meio que já esperava, porque eu sabia que Deus queria que eu fosse, né? Ele falou, cara, infelizmente não dá, tal. Eu falei, não, beleza, tá bom. Ele olhou para mim assim, falou, não, você vai ser mandado embora. Eu falei, tá bom, já sabia, já esperava. Ele ficou assustado, falei, não, Deus me falou que eu ia embora, então tá de boa. Aí, né, ele, tá bom, né? Aí eu cheguei pra minha mãe e falei, cara, eu não vou deixar minha mãe do jeito que tá. Ela precisava de alguém pra cuidar dela. Eu falei, eu não vou. Eu falei, Deus, só mais uma coisa, se o Senhor quiser que eu vá, eu vou conversar com minha mãe. Se minha mãe falar, vai, eu vou. Se ela ficar em dúvida ou pensativa, eu não vou. Falei desse jeito com Deus. Eu falei, eu não vou. Mas eu falei desse jeito, porque no fundo eu sabia que era para mim ir, mas eu não queria ir, porque eu não queria sair do meu conforto e da minha mãe. Na hora que eu conversei com ela, ela começou a chorar, ela falou, na hora que eu terminei de falar, ela colocou a mão no meu ombro, olhou no meu olho chorando e falou a seguinte frase, meu filho, eu pedi tanto a Deus para te tirar da vida que você estava, para você servir a Ele, agora que Ele está te chamando para te capacitar, para cuidar dos outros, você acha que eu vou te segurar? Eu quero que você vá. Aquilo acabou comigo. Eu falei, não, mãe, não é o que eu queria ouvir. Eu queria que falasse não. Eu confesso pra vocês, eu falei com ela, eu me abri pra ela. Falei, não, mãe, você respondeu errado e tão rápido. Pensa um pouco, mãe, por favor. Não, eu quero que você vá porque eu sei que é Ele que tá mandando. Cara, pra mim aquilo eu chorei horrores. Mas enfim, minha mãe me apoiou. E foi muito mais fácil pra mim. Eu consegui ir. Porque eu tinha plena certeza que era Deus que estava mandando. E eu tive a ousadia, por mais que eu estava com medo, por mais que eu tinha tudo isso, eu acho que Deus respeita muito nossos limites, Ele nos conhece. Até nossa falta de fé, porque de verdade eu reconheço isso hoje como... Eu falo que era medo, mas eu uso medo como uma desculpa, porque na verdade era uma falta de fé minha, de que Deus ia cuidar da minha mãe, que Deus ia me sustentar lá, que Deus ia cuidar de tudo. Né? Mas foi tranquilo, minha mãe pegou, me apoiou, falou, vai, eu fui, felizão da vida, tal.
E assim foi com Noé. Quando ele começou a fazer a arca, ele compartilhou com a família e a família apoiou ele. Então, às vezes, fica muito mais fácil a gente fazer essas coisas, né? Outro exemplo que eu quero falar aqui... antes... Eu falei com a Cássia, eu lembrei aqui agora. Eu falei, cara... Abrindo um parênteses aqui do sermão... Gente, de verdade... Vou ser bem direto, bem específico no relacionamento. Cara, antes de se envolver em qualquer relacionamento, ora com força. Eu fiquei 10 anos orando pela minha esposa, que é hoje. Sem saber quem ela seria. Eu sempre orava para Deus, falei, Deus, eu quero a minha esposa. E eu não orava tipo assim, eu quero uma morena, eu quero uma loira, eu quero uma ruiva. Isso para mim... né? Não tô nem aí. Tô nem aí para essas coisas. De verdade, não era algo que eu pedia a Deus. Deus sabia dos meus gostos, do meu gosto, ele sabia o que eu preferia, ele sabia que tipo assim, Deus não é doido de juntar uma pessoa, você com uma pessoa que você nunca gostou, nunca teve interesse, nunca nada. Porque num relacionamento, no casamento, tem que ter atração física, tem que ter isso, então Deus cuida. Por isso que eu falo, cara, não se preocupe em oração com isso. Porque às vezes a gente se empreende em detalhes bobos. Tipo assim, eu sempre preferi morena. De verdade, eu sempre preferi morena do que loira. Com todo respeito às loiras, às ruivas da vida. Mas eu sempre preferi morena. Deus sabe disso. E eu casei com uma morena linda. Sabe? Mas por que eu tô falando isso? Orem, mas orem com força. Cara, eu preciso honrar a vida da minha esposa. Ela é muito fofa. Ela é muito linda. De verdade. Eu fiquei umas 4 horas lendo, estudando, eu falei, cara, o que eu vou falar? Eu tinha palavra, tinha tudo, mas eu não conseguia juntar as coisas, quebra-cabeça, eu fiquei quebrando a cabeça. Aí hoje de manhã, a Érica me cobrando, Felipe, qual que é o tema? Eu preciso de fazer o banner, não sei o quê. Aí eu expliquei pra Érica, eu não sei o que eu vou falar ainda. Ontem à noite, acho que era 8 ou 9 horas da noite, eu falei, não sei o que eu vou falar. Mas Deus vai falar, calma que assim que eu tiver a resposta eu te falo. Ela, não, tá bom, pode deixar. Eu falei, não, me cobra porque isso me ajuda. Aí hoje de manhã eu sentei na mesa, eu conversei com minha esposa, falei, amor, e eu falei, cara, eu tô preocupado, ora por mim. Ela, mas o que você quer falar? O que queima no seu coração? Eu quero falar isso. Aí eu fui falando pra ela tudo que eu queria falar. Ela, você já tem um sermão. Eu falei, mas como? Eu não consigo juntar, não consigo casar. E eu marquei o compromisso com o Everton de ir lá em Curitiba hoje de manhã buscar o Elvis, que estava chegando de viagem. Aí eu falei, cara, eu não vou ter tempo de sentar, de juntar tudo do jeito que eu quero e tal. Ela falou, não, Fê, vai, tranquilo. Enquanto você estiver viajando, eu vou sentar aqui, eu vou dar uma lida na Bíblia, eu vou juntar para você suas ideias, mais ou menos, não sei o que. Depois a gente senta e monta o sermão certinho. Cara, eu cheguei em casa. Tudo que eu falei para ela, tudo que eu pensei já estava dividindo. Ela mandou pelo WhatsApp, que ela foi digitando, mandando pro WhatsApp. Do jeitinho que eu falei para ela, que eu pensei, ela dividiu. Cara, Deus é lindo. Então, cara, vale a pena esperar 10 anos, 20 anos, 30 anos orando, cara. Deus honra. Vai por mim, Deus honra. Não vai no primeiro que aparece, não, ou na primeira que aparece, não, porque pode ser laço. Chuta que é laço, né? Adriano Gospel Funk já falou isso na música dele, mas enfim. Né? Te amo, amor. Só pra honrar a vida dela, é muito fofa, gente, de verdade. Ela deve estar morrendo de vergonha agora, do jeito que eu conheço ela. Ela tá vermelha agora. Tá. Outro exemplo que eu quero citar para vocês é de Moisés e o povo. Eu também acredito, são exemplos clássicos da Bíblia que eu acho que todo mundo conhece. Por isso que eu estou falando sem ler direito, mas a palavra de Moisés é praticamente Pentateuco, cara. Lê o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que você vai ver a história de Moisés bem. Lê que vale a pena. Moisés e o povo. Moisés estava lá, nascido na família rica, ele não quis ficar lá. Ele falou, não, eu quero cumprir o chamado de Deus e tal. Ele abriu mão dessas coisas dele e Deus falou com ele, vai lá, tira o meu povo, que eu levarei para a terra prometida. Era do Egito, né?
Era do Egito? Me ajuda aí, gente. Era do Egito. Tira meu povo do Egito e eu vou te levar para a terra prometida. Obrigado. Gente, eu de verdade, minha cabeça tá mil. Por isso que eu peço ajuda. Eu não tenho vergonha. Quando eu confundo, quando eu não sei, eu falo. E eu falei, tira meu povo do Egito, que eu levarei para a terra prometida. Moisés foi lá, falou, fez tudo aquele away, passou pelo Mar Vermelho e tal, pá, chegou no deserto. O famoso deserto. Chegou no deserto, o povo ficou 40 anos andando, 40 anos. Mas se não me falha a memória, esses 40 anos que eles ficaram, eles poderiam ter ficado 4 dias ou 4 anos. Eu não lembro de cabeça agora se eram 4 dias ou se eram 4 anos. Mas eles poderiam ter feito em muito menos tempo. Em muito menos tempo mesmo. Mas eles ficaram 40 anos. Por que eles ficaram 40 anos? Primeiro eles decidiram sair do Egito. Aí eles passaram por várias coisas, chegaram no deserto. Quando chegou lá, o povo começou a murmurar. O povo ouviu a voz de Deus, ouviu a direção de Deus e foi na direção da voz de Deus. Um caminho que Deus tinha mandado. Mas no meio do caminho, o povo começou a murmurar, o povo começou a reclamar. Cara, o povo deve ter estressado tanto Moisés, mas tanto, que chegou uma época que Moisés se retirou do povo, foi ter o seu momento com Deus, ele desceu com a tábua, com os mandamentos que Deus mandou. Quando chegou lá, ele viu o povo adorando um bezerro de ouro. Aquilo estressou tanto ele ficou com tanta raiva, acho que tanta ira, que ele chegou e quebrou uma coisa que Deus deu para ele assim fresquinha. Ele foi lá e pá! Porque o povo não estava com seu alicerce, o povo não estava com o seu foco, não estava com a base deles, não era Deus. A base deles não estava em confiar em Deus, o povo estava querendo algo visível, palpável para poder adorar. Eu quero algo, eu preciso ver, preciso adorar. Eu quero falar uma coisa primeiro para quem é líder, seja de GA, de louvor, de líder de alguma coisa, seja líder na sua empresa, qualquer coisa, seja um líder. Primeiro para vocês eu quero falar uma coisa. Como líder, como pessoas, nós nunca vamos conseguir fazer tudo sozinho ou com nossas forças, por nossas forças. É extremamente importante você ter alguém do seu lado para você conversar, para você compartilhar, alguém que você vai estar ensinando para no futuro estar fazendo aquilo no seu lugar, fazer discípulos. Nós precisamos muito disso. Eu acho que se Moisés tivesse alguém com quem ele abrisse o coração mais vezes no começo, ele não iria passar tanta raiva, às vezes não ia passar tanta coisa, às vezes iria ser mais fácil passar. E como líder, às vezes a gente pensa que a gente quer abraçar o mundo, a gente pensa que a gente tem que resolver tudo e esquece de muitas vezes de falar, não posso fazer isso porque eu não consigo, eu já estou sobrecarregado. Pastor, não dá. Ah, não, mas eu preciso de você. Não dá. Não, mas só tem você. Não dá. Porque, de verdade, eu sei que a igreja tem muitas pessoas na igreja. Mas são poucas as pessoas que realmente abraçam a causa, que estão dispostos a fazer algo pela igreja, sabe? E então quando a gente acha alguém que a gente vê que vai dar fruto, que a gente pode investir, tem esse alguém, mas tem alguém que você vai ensinar e tem alguém acima de você com quem você vai compartilhar, com quem você vai abrir o coração, com quem você vai falar, cara, eu não estou aguentando, eu preciso de ajuda. O que eu faço? Eu não sei o que eu vou fazer aqui. Eu não sei. Poxa, qual o texto que fala isso mesmo? Igual eu, 40 anos, 40 anos. Obrigado, é do Egito, Eu não tenho vergonha, eu sou tão fácil, cara, eu não sei. Eu não tenho dificuldade de falar, não sei. Mas como não? Você está pregando, cara,
eu não sou perfeito, eu não sou um dicionário ambulante, eu não sou a Bíblia ambulante. Principalmente com o nome. Esses dias, Samara, quem que é aquele cara? Contou toda a história, mas aquele cara, qual que era o nome dele? Eu falei, cara, não faço a mínima ideia. Eu lembro da história toda, mas o nome dos personagens, esquece, não lembro. Deixa eu pesquisar na Bíblia, eu pesquiso na hora. Sabe, não é feio a gente falar não sabe, não é feio a gente falar não sei. Não, no momento eu não sei te responder, mas eu vou estudar e semana que vem eu trago a resposta para você. Isso não é feio, isso é bonito. Isso é atitude de gente humilde, de gente serva, que está disposta a aprender, que mostra disposição de aprender e de falar, cara, calma aí, eu tenho alguém que está acima de mim que me ajuda, deixa eu pedir ajuda. E outra coisa que eu queria falar é referente a todas as pessoas, né? Que seria, como eu falei, o povo ficou 40 anos andando em círculos, sendo que eles poderiam demorar, se eu não me engano, 4 anos. 40 dias. Obrigado, Ellen. Tá vendo, gente? Eu amo isso. Falei que eu não lembrava, a outra já pesquisou lá. Amo. Beijo no coração. 40 dias. O povo poderia demorar 40 dias, demorou 40 anos. E o povo ficou andando em círculo nesse período. E isso me trouxe muito forte uma memória, me trouxe muito forte no meu coração que hoje existem muitas pessoas que às vezes acham que por estar fazendo coisas na casa de Deus, ou então coisas para Deus, estão debaixo da vontade de Deus, estão fazendo o que Deus quer. Cara, não é bem assim. Às vezes você quer pegar o microfone, eu quero ser ministro de louvor. Aí a pessoa vai pegar o microfone, porque dele, por ele. Cara, desiste da vida. Ou vai fazer uma aula de canto com um cara super, hiper, mega power, tipo assim, que vai te ensinar como você pelo menos cantar afinado, né? Mas, cara, não dá. Ou então, às vezes, até a pessoa canta afinada. Às vezes a pessoa canta super afinada, tá lá no louvor, é uma bênção. Deus fala, Deus usa para ministrar, Deus usa para curar, e tá lá no louvor, firme e forte, glória a Deus, aleluia. Um monte de gente, nossa, você é muito usada por Deus, glória a Deus pela sua vida e tal, não sei o quê. Mas, na verdade, Deus não mandou você estar lá. Aí a pessoa fica cantando, aí chega, nossa, eu tô fazendo tanta coisa, eu não paro, mas parece que eu não saio do lugar. Deixa eu te falar uma coisa, você já perguntou para Deus se realmente é esse lugar que Ele quer que você esteja? Você já perguntou para Deus se realmente é esse o propósito da vida dele para você aqui nessa terra? Você já parou para perguntar ou você só está fazendo porque todo mundo está fazendo? Às vezes a gente fica andando em círculos à toa. Às vezes a gente gosta de sofrer. Não, eu vou estar lá porque pelo menos, né, as pessoas vão estar me vendo, as pessoas estão falando, Deus está usando. Claro que Deus vai usar a criatura de Deus. Deus falou que se a gente se calasse, Ele ia usar as pedras para poder falar e aclamar. Como que Ele não vai te usar? Lógico que Deus usa pelo teu amor e a tua misericórdia, mas será que você está realmente fazendo o que Ele quer? Porque às vezes cantando, você vai ouvir pessoas falando de você, vai falar que Deus está te usando, e Deus está mesmo. Mas às vezes no lugar que você está hoje, Deus está te usando para 10 pessoas. Se você estivesse no lugar onde Ele queria que você estivesse, você estaria sendo usada para 1000, 1.000.000. Você já parou para pensar nisso? Ou será que você está, não, porque é para a casa de Deus, eu vou fazer para a obra de Deus. Ok, eu sei que existem momentos que vai ter momentos que às vezes a gente vai ter que fazer tudo porque a gente quer fazer crescer, não tem quem faça, às vezes a gente vai estar. Mas chega um momento que a gente não precisa mais de estar fazendo tudo isso, a gente não precisa mais, chega um momento que a gente, cara, dê um tempo, calma, eu preciso de parar. Eu preciso de parar, pastor, está acontecendo isso, eu vou sair daqui, se o senhor quiser que eu fique um tempo, eu ainda fico, mas eu preciso de sair daqui tanto tempo, eu preciso de respirar, eu preciso de começar de novo, eu preciso de... Cara, não é o fazer que Deus se agrada, é o fazer debaixo do propósito dele. É igual aquela história, né? Uma pessoa estava aqui na Terra, estudou,
culinária e tal, pessoa melhor cozinhava no mundo, chegou aqui na terra, nossa, vou fazer um bolo de chocolate para Deus, quando eu chegar no céu, fazer um bolo de chocolate e tal, toda empolgada, não sei o quê, papapá. Aí chegou lá no céu, Deus trouxe para você um bolo de chocolate. Aí Deus vira e fala, mas eu não gosto de chocolate. Que cara você vai ficar? Você já parou para pensar nisso? Pode parecer coisas bobas, mas isso faz muita diferença na nossa vida. De verdade, eu estou muito cansado. Eu mudei essa semana, estava fazendo mudança, teve infiltração lá em casa, tivemos que quebrar a parede, a caixa d'água estava no lugar errado, estava quase quebrando, a gente teve que esvaziar a caixa d'água toda, fazer um suporte. Cara, eu não parei. Eu tô assim, a vontade que eu tinha hoje de estar aqui, sabe qual que era? Literalmente igual eu falei no começo, eu estar em casa, assistindo o culto deitado, que provavelmente eu ia dormir, do jeito que eu tô. Mas, cara, Deus falou, filho, eu preciso de você. O meu filho, o Everton, ele vai estar de férias, ele conta contigo. Eu posso contar contigo também? Eu falei, Deus, eu tô aqui. Eu me capacitei, tô orando, tô pesquisando para isso, eu tô aqui. E, cara, eu posso falar uma coisa para vocês? Eu cheguei aqui moído. Na hora que estava começando o horário de louvor, na hora que começou o culto, na hora que me deram o microfone para começar o culto, cara, Deus, eu acho que perceberam, né, os gritinhos que eu dei. Cara, Deus renovou minha força de uma forma que eu tô, do jeito que eu tô aqui, eu posso até fazer uma vigília com vocês, de verdade. Eu tô muito elétrico. Se vocês soubessem o que está queimando no meu coração, que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu faria uma vigília aqui fácil. Eu ia fazer muito fácil uma vigília. Mas há tempo para todas as coisas, então eu sei que hoje não vai ter vigília, podem ficar tranquilos. Mas, enfim, mas eu estou debaixo da vontade de Deus, eu estou cumprindo aquilo que Deus falou. Eu escutei a voz de Deus, escutei a direção, estou andando conforme o seu propósito. Por isso que as coisas se tornam leves. Por isso que as coisas não se tornam pesadas. Eu sei que o físico, quando eu acabar aqui de pregar, eu sei que eu vou estar, como disse Samara, eu vou estar falando igual o bêbado, porque Samara fala que quando eu estou com sono, eu falo igual o bêbado. Eu não sei disso, mas ela fala, eu acredito, né? Então, eu sei que eu vou estar, tipo assim, que vontade de ir para casa, dormir, acordar amanhã. Ai, mas 9 horas da manhã, pelo menos. Isso pra mim é tarde, tá, gente? Pra quem não sabe, 9 horas da manhã pra mim é tarde já. Eu acordo geralmente 5, 6, tá? Então, nossa, eu quero acordar às 9 horas da manhã, eu ia estar felizão. Mas, cara, eu sei a direção que Deus me deu, eu estou debaixo do propósito dele, ele está renovando as minhas forças para poder fazer aquilo que ele me chamou, ele me capacitou. Igual eu compartilhei com vocês de verdade, eu li os textos, eu falava, eu pensava, eu falei, cara, como é que eu vou conseguir juntar isso? Não faz sentido para mim, eu estava preocupado, de verdade. Na hora que eu sentei com a Samara, ela começou a conversar, ela fez um esboço todo para mim. Eu falei, cara, isso me deu uma paz. Eu falei, cara, Deus é tão bom que até isso ele preparou. Isso para mim está sendo muito leve. Na hora que a Samara falou, na hora que eu cheguei em casa, que ela me mostrou tudo que ela escreveu, que ela fez, cara, Deus, obrigado. Pois eu sei que o Senhor está renovando as minhas forças. A última pessoa que eu queria estar citando aqui, da importância de tomarmos as decisões e estarmos fazendo as coisas certas, as atitudes certas. Calma aí. Em termos das atitudes certas, o nome dele é José. Eu gosto do José demais. Se tem uma história que eu gosto, é o do José. José, ele teve um sonho. E ele falou com a família dele. Ele falou, eu tive um sonho. Eu vi eu governando, eu sustentando a casa e tal, porque eu vou ser governador e tal. Tá, zaz. A família dele riu dele. Até o pai dele não apoiava ele. Mas ele era conhecido também como, lá, quando ele passava, falava, lá o sonhador. Ele já era visto como um sonhador. Mas em nenhum momento ele esqueceu daquilo que Deus falou com ele.
Ele foi vendido pelos irmãos dele. Preciso pegar a cola aqui, que essa parte me emociona. José foi vendido pelos irmãos dele. Ele foi comprado por Potifar. A esposa de Potifar tentou de qualquer jeito fazer com que ele se deitasse com ela. Ele negou, ele correu e ela gritou, deturpando toda a história, falando que ele tentou algo com ela, que ele tentou abusar dela, mas sendo que foi ao contrário. Ele foi escravo e foi esquecido na prisão, foi abandonado. Em nenhum momento José teve alguém do lado dele falando, não desiste. Mas ele tinha plena convicção daquilo que Deus falou para ele. Deus deu um sonho para ele, Deus falou com ele. E em nenhum momento ele perdeu o foco do sonho, do propósito de Deus para a vida dele. Quando ele estava preso, ele poderia muito bem falar, Deus, por favor, só me deixa sair vivo daqui, que eu consiga sair, que eu consiga viver. Quando a mulher estava tentando agarrar ele poderia falar, Deus, tá difícil aqui, poxa, essa mulher está aqui pelada na minha frente, querendo dar não, só um pouquinho, Deus. Não. Ele olhava lá para frente. Todas as circunstâncias em volta dele falavam ao contrário. Se ele parasse para olhar para a circunstância, ele ia falar, não, nunca que eu vou conseguir fazer nada disso. Deus viajou, foi coisa da minha cabeça. Mas o alicerce dele estava em Deus. Ele estava firmado na rocha, que é Cristo Jesus. Hoje eu vejo muita igreja, os jovens principalmente, muito cheios de mimimi, de 9 horas, a geração Nutella, né, que o povo fala. Isso machuca muito meu coração. Quando eu paro para pensar que existem pessoas lá fora que estão sussurrando o evangelho, que estão fazendo mímica para as outras pessoas entenderem que ele está tentando falar de Jesus porque não pode, porque é um país de perseguição, se as pessoas descobrirem ele pode ser morto. Hoje em dia existe uma pessoa porque o pastor passou por mim e não me cumprimentou, não gostei, tô de mal. Porque o pastor falou isso de mim, não gostei. Porque fulano, babá. Cara, meu coração dói. Hoje já chorei horrores. Mas meu coração dói, que eu não sei explicar a dor que dá quando eu vejo um bando de gente ousada, um bando de gente cheia de temor, cheia de força de vontade. Eu vou pecar, eu vou mesmo. Aí na hora que chega para a obra de Deus, mas não sei, tô com vergonha. Cara, por que você é ousado para poder fazer coisas que você sabe que é errado? Por que você é ousado para ter atitudes que você sabe que não vai agradar a Deus? E na hora que chega a hora de poder falar não, não vou fazer isso, isso desagrada a Deus, você é um frouxo, uma frouxa. Sabe o que é isso? Isso é porque o nosso alicerce não está firmado na palavra de Deus. O nosso alicerce não é Cristo. O nosso foco, o nosso maior desejo nessa terra não é agradar a Deus. Eu não estou falando que a gente nunca vai pecar, que a gente nunca vai errar, não. Porque a Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso, então já está pecando.
O que eu estou falando é daquele pecado que você tem que considera de estimação. Ai, eu não consigo largar. Toma vergonha na cara. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai pedir ajuda. Faz igual eu fiz. Chegou uma época na minha vida que eu falei com os irmãos lá na época de seminário. Eu falei com os irmãos, falei, cara, pelo amor de Deus, se fulana chegar perto de mim, você corre e me tira de lá. Porque aquela Jezabel tá me tirando do sério, eu não vou conseguir resistir. Me ajuda. Pelo amor de Deus, eu estou confessando uma tentação para não cair em pecado, que eu não quero confessar pecado. Cara, isso é a coisa mais linda do mundo que existe. Pede ajuda, pede socorro. Fala, cara, eu não vou aguentar, eu preciso de ajuda, eu não sou Power Ranger, eu não sou super-homem. Mas não, beleza. E o pior de tudo, que às vezes vai lá, faz a cagada, e às vezes tem até orgulho disso. Aí na hora que chega para falar, poxa, vamos orar aqui. Ah, não, eu tenho vergonha de orar. Eu não sei se eu vou saber orar. Se você parasse mais tempo, se você passasse mais tempo lendo a Bíblia, conversando com Deus, do que, né, em determinados lugares, você não ia ter vergonha. Você não ia ter vergonha, mas ia ser muito mais fácil para você vencer isso. Eu fico de cara, às vezes, como as pessoas fazem de tudo. Vou estudar, vou tirar 10, vou fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, que eu quero ter um bom emprego, e não sei o que e tal, eu quero dar uma condições boas para minha família. Ok, faz isso mesmo, isso é de Deus também. É bom. Mas na hora que fala, vamos ler a Bíblia hoje? Vamos passar meia hora orando e lendo a Bíblia? Ah, não, sabe o que é? Eu tô cansado, eu não dormi direito. Será que nossa prioridade é Cristo? De verdade, eu não tô querendo apontar o dedo na cara de ninguém, já apontando, porque não tem como falar isso e não apontar o dedo, né? Mas, cara, de verdade, eu falo por mim. Quantas e quantas vezes eu falei, vou ver só um filmezinho aqui, só uma sériezinha, depois eu vou estudar. Aí acabou um capítulo, eu vi outro, vi 3, vi 4, vi 5 capítulos. Passei 6 horas, 5 horas na frente da televisão, assistindo filme, assistindo série. Ler a Bíblia. Quantas horas eu passei lendo a Bíblia? Quanto tempo eu passei lendo a Bíblia? Porque disposição para ficar horas e horas na frente da televisão, vendo, às vezes, coisas que não vai edificar a gente. Não estou falando de pecado. Claro, filme, coisas pornográficas, coisas que agradam a Deus, nem precisa falar. Estou falando de filme normal. Todo ser humano pode assistir. Mas são coisas que às vezes não vai edificar a gente. Como passar, às vezes, meia hora lendo a Bíblia. Às vezes, se você parar um versículo, pegar um versículo, ler o versículo e ficar meditando nele. Cara, o que esse versículo quer dizer? Poxa, Deus. Como que às vezes a gente quer mudar o mundo, quer transformar o mundo, a gente quer viver coisas novas em Deus, mas a gente não tem a ousadia de mudar nossas atitudes. Hoje eu sou pobre, eu quero ser rico. Eu vou arrumar um emprego e tal, não sei o que, vou conseguir, amém. Eu creio nisso, eu creio que pode. Mas aí, você não está satisfeito com sua vida, você está lá, sentado, na frente da televisão, não manda um currículo, não faz nada. Pô, tá difícil arrumar emprego. Tá, mas você tá mandando currículo, você tá fazendo as coisas? Né, porque eu não sei como é que faz. Como que você quer mudar de vida se você não muda atitude? Deixa eu contar um segredo para você. Como dizia meu pastor Pedro Estrela, lá de BH, ele falava, uma revelação é revelada das revelitudes das profundezas do céu. Deixa eu contar para você. Cara, se você quer mudar de vida fazendo as mesmas coisas, você nunca vai conseguir mudar de vida. Se você quer mudar de vida, se você quer ter outros resultados, vocês têm que começar mudando as coisas que você faz. Você tem que começar mudando suas atitudes. De verdade, eu creio, já vivi isso e quero que outras pessoas também tenham esse privilégio de viver. Eu já compartilhei com a Dani, o Du, no louvor, falei com eles um dia, numa vigília lá na casa deles, eu falei e orei referente a isso. De verdade, eu anseio e oro para ver mais pessoas, enquanto eu estiver ministrando, enquanto estiver tocando
ver literalmente o poder e a manifestação de Deus de pessoas serem curadas. Eu já vivi na época de seminário, eu lembro até hoje, uma pessoa que quando acabou o seminário lá, tem um dia que é a assembleia que a gente fala, que todas as turmas se reúnem no lugar e tem um louvor, tem uma palavra e encerra com outro louvor. Só tem meio período de aula. O outro meio período é todo mundo junto. Eu lembro até hoje, eu estava tocando naquele dia, quando acabou o louvor, teve uma pessoa que me procurou. Ela falou, nossa, que benção o louvor. Eu falei, amém, irmã, glória a Deus, né? Lutando contra a soberba, né? Porque isso, querendo ou não, dá em nosso ego. Aí ela falou, não, você não está entendendo. Eu tava com uma dor muito forte aqui e eu pedi a Deus muito para ser curada. Aí Deus mandou abrir o olho e olhar para você. Eu, opa, como é que é? Ela falou, na hora que eu ouvi você, enquanto você tocava, eu via como se fossem umas bolas de fogo saindo e vindo na minha direção. Quando eu comecei a olhar aquilo, eu comecei a sentir a dor passando. Ela tinha pedra no rim. Ela foi no médico depois desse dia, ela foi no médico, o médico constatou, falou, não tem nada aqui. Eu de verdade, eu anseio em ver mais pessoas vivendo isso, eu anseio em ver pessoas tanto na dança, quanto no louvor, quanto na arte, em todas as artes, desenhar, tudo quanto é teatro, tudo quanto é arte possível de pessoas viver isso. Mas quando que a gente vai começar a viver isso? Quando eu começar a tomar vergonha na cara e começar a fazer coisas que ninguém nunca fez. Muitas pessoas querem ser profetas, muitas pessoas querem ser pregadores, mas ninguém quer pagar o preço. Muita gente admira vários pastores, nossa, fulano, nossa, admiro tanto ele e tal, mas ninguém quer pagar o preço para chegar onde ele chegou. Todo mundo quer estar lá, mas ninguém quer percorrer o caminho, ter as atitudes corretas e fazer coisas para poder chegar onde ele chegou. Eu acredito, de verdade, eu acredito muito no poder, nos milagres de Deus, eu acredito muito no manifestar de Deus aqui nessa terra. Eu acredito sim. Tem quem não acredite, eu respeito, eu entendo, mas, cara, eu acredito. Mas o que eu tenho feito para que isso possa acontecer? Teve uma conferência, um evento que teve lá na minha cidade, e o pastor começou a falar e ele falou algo que me prendeu muito e chamou muito a minha atenção. Ele falou o seguinte, ele estava falando, né, ele conversando com Deus, ele estava tocando um dia na casa dele e Deus virou para ele e fez a seguinte pergunta. Ele falou, meu filho, você acredita que um dia a Igreja Católica possa perder a idolatria e começar a seguir o caminho do Senhor e tal, sei o que, fazer o que a Bíblia sabe, faz, diz e tal? Aí ele falou, eu acredito, Deus. Deus virou para ele e fez a seguinte pergunta, por que você não orou por isso? Érica, apaga as luzes, por favor. Eu gostaria que, nesse momento, vocês curvassem sua cabeça. Não precisa de música agora, não. Eu gostaria que todos estivessem participando. Você que está em casa, se quiser se ajoelhar, se quiser só fechar os olhos, se quiser chorar, deitar no chão, fique à vontade. Gostaria que você se sentisse livre nesse momento. Eu não sei quais são suas dores, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei quais são os seus medos, mas Deus sabe, Deus conhece. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil tomar decisões, permanecer firme no caminho de Deus, eu sei que não é fácil, eu sei que vai ter muitas dificuldades. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não desista. Principalmente naquelas coisas que Deus ministrou no seu coração. Principalmente naquelas coisas que Deus falou com você, que você abandonou, que você esqueceu, que você acha que não vai acontecer. Deus não mente. Deixa eu te falar um segredo.
Deus não mente. Deixa eu te falar uma coisa extremamente importante. Escuta com muita atenção isso que eu vou te dizer agora. Quando Deus fala algo para você, se Deus te prometeu te levar a algum lugar, se Deus te prometeu alguma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Isso já aconteceu no reino dos céus. Se Deus prometeu para você e ainda não aconteceu, você pode ter certeza absoluta que o problema não está em Deus. Você pode ter certeza absoluta que o problema está em você, que o problema está dentro de você, que o problema é você. Porque Deus cumpre a palavra dele, Deus faz o que ele fala. Se está demorando, se está difícil, se analisa. Olha para você. Deus falou que eu ia para as nações, mas eu até hoje não aconteceu. Deus, quando falou comigo que eu ia para a Rússia, ele falou quase 20 anos antes de eu ir para lá, ele falou, cara, você vai para as nações, você vai para fora do Brasil. Há 20 anos atrás, 20 anos depois que ele me prometeu isso, eu fui para a Rússia. Porque Deus demorou? Não. Se Deus prometeu algo, se Deus te prometeu ir para as nações, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tem feito para que isso possa acontecer? Você tem estudado a língua? Você tem estudado a cultura? Porque Deus falou que eu ia ser um ministro de louvor, que ia gravar CD, ia viajar o mundo. Tá ok, eu acredito nisso, mas você tem estudado? Você tem corrido atrás? Você tem feito por onde? Ou será que você tem deixado aquela magoazinha daquele irmão que falou algo que está machucado dentro de você, e você fala para todo mundo, você conta para todo mundo, mas você não tem coragem de chegar no irmão e falar, olha, eu não gostei disso, eu estou chateado por causa disso, mas você espalha para todo mundo. Seja para um irmão, seja para um pai, seja para um parente, seja para o pastor. Onde está nosso alicerce? Deus tem ministrado muito forte, tem doído muito meu coração que o alicerce da igreja desse ano não está firmado em Cristo. Às vezes nosso alicerce está onde? Está na faculdade, está na igreja local, aqui nesse templo de tijolo que a gente está no nosso irmão, no nosso namorado, na nossa namorada, mas não está em Deus. Como que você quer fluir? Como que você quer avançar? Como que você quer fazer coisas, sendo que seu alicerce não está em Deus? Eu não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, apesar de estar com vontade, mas nós temos que respeitar a lei. Eu sei que tem que manter a distância. Eu gostaria de orar por cada um nesse momento, mas vamos respeitar. Eu não vou... Mas não precisa, de verdade, não precisa de alguém tocar a sua cabeça, de tocar o seu ombro. Não precisa de nada disso. Você crê que Jesus é real? Ele está presente nesse lugar. Cara, no louvor eu não aguentei. Eu me caí no chão, que eu não estava me aguentando em pé. Tamanha presença de Deus que eu estava sentindo. Deus está neste lugar, Deus está aqui, mas Deus é educado, Ele não vai fazer nada se você não permitir. Ele não vai arrombar a porta do seu coração e sarar você, você tem que pedir. Quando a gente está machucado, quando a gente está ferido, a gente vai no médico para ele olhar, passar a receita e a gente tratar. É a mesma coisa com Deus. Deus sabe que dói, Deus sabe onde está doendo, Deus sabe sua ferida. Mas enquanto você não abrir a sua boca, enquanto você não falar, enquanto você não pedir ajuda, enquanto você não clamar, vai só piorar. Vai ser mais difícil. De verdade. Quantas pessoas estão deixando de orar, deixando de ter relacionamento com Deus por causa dessa quarentena? Quantas pessoas estão usando a quarentena como desculpa? Não tem nem lido a Bíblia em casa, não tem tendo relacionamento com Deus. Como isso?
Como que eu falo que eu sou apaixonado por Deus, que eu amo Ele, que eu faria tudo por Ele, mas eu não paro nem para fazer um devocional com Ele, eu nem falo com Ele há anos. Quanto tempo que eu não abro meu coração para Deus? Oh, Deus. Oh, Deus. Me perdoa, Pai, como igreja. Eu te peço perdão, Pai. Eu te peço perdão por tanta hipocrisia, tanta falsidade, quanta desculpa eu tenho dado, Deus. Quanta desculpa eu tenho dado para não fazer a tua obra, para não te obedecer. Oh, Pai, arranca de nós todo o orgulho, toda a soberba. Pois nós sabemos, oh Pai, que tudo vem de Ti. Tudo é para Ti, que nós estamos nessa terra apenas para glorificarmos o Teu nome, exaltar o Teu nome, Pai. Oh, Deus. Mesmo se a família não apoiar, mesmo se meus irmãos forem contra, mas Deus, não me deixe desistir dos Teus sonhos, dos Teus propósitos para mim na terra, Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, venha trazendo à memória de novo tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, tudo aquilo que o Senhor falou, que eu abandonei, que eu esqueci, Pai. Traga de volta a minha memória e não me deixe esquecer, pois eu sei que foi Tu que falou. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a ser capacitado para isso, Pai. Me orienta. Mas, Deus, eu te peço, não me deixe esquecer de nada daquilo que o Senhor tem falado, que o Senhor prometeu. Me ajude, meu Pai, a ser uma nova pessoa. Me ajude, Pai, pois dependemos totalmente de Ti. Até pro ar que nós respiramos, nós dependemos de Ti. E muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer pelo ar que o Senhor nos deu, Pai. Oh, Pai, me perdoa, Pai. Oh, Pai, ajude-nos. Ajude-nos, Deus. Ajude-me a esquecer esse trauma que eu tenho com meu pai, com minha mãe. Oh, Espírito Santo, me dê discernimento, me dê sabedoria para conversar, meu Pai. O quanto isso tem me machucado, o quanto isso tem sido difícil, tem me atrapalhado para a Tua obra, Pai. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Pai, a arrancar de mim esse orgulho, meu Pai, essa soberba que está em mim, que me impede de ouvir a Tua voz, que me impede de ser obediente a Ti e me faz ser rebelde, Pai. Me ajuda, Deus. Ajuda, Pai. Precisamos tanto de Ti, Pai. Precisamos tanto de Ti, Pai. Que Teu Espírito nos ajude, Pai. Que Teu Espírito nos ajude a crescermos a Ti, a expormos nossa ferida para Ti e pedir ajuda quando necessário for, Pai. E que nós venhamos ser humildes para reconhecer que precisamos de ajuda, por mais que isso doa em nós, Espírito Santo de Deus. Ajude-nos, Pai. Ajude-me a fazer o alicerce ser em Ti e não ser no meu namorado, na minha namorada, na minha faculdade. Que meu alicerce não venha ser no pastor, que não venha ser nesse templo, mas que eu venha me lembrar a cada dia que eu sou o templo do Espírito Santo, que o Teu Espírito, o mesmo Espírito que estava na criação, o mesmo Espírito que habitou em Jesus, habita em mim.
A tua palavra diz que no mundo tereis aflições, mas contigo nós iremos conseguir vencer, Pai. É fato que nós vamos ter aflições, mas não venha deixar esquecer que o Senhor está no controle e irá nos ajudar a passar por elas, Pai. Ajuda, Deus. Oh, Deus. Nos ajude, Pai. Oh, Deus. Ai, Jesus. De verdade, temos horário. Eu vou estar encerrando por aqui, perdão pelo horário, mas eu preciso de cumprir aquilo que Deus tem falado. Eu gostaria de, enfim, que uma coisa, de tudo que eu falei, de tudo que eu compartilhei com vocês, de verdade, que uma coisa possa ficar muito firme, muito dentro do coração de vocês. Vocês nunca vão esquecer que a base de tudo, que o nosso alicerce tem que ser em Cristo. Eu vejo muitas pessoas sofrendo, quebrando cara, quebrando o coração, porque o alicerce não está em Cristo.